Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Seguinte, pessoal, eu vou falar com vocês hoje aqui por que o FreeNAS, né, o TrueNAS, agora que é o nome novo, ele precisa de no mínimo 16 gigabytes de memória RAM. E essa, pessoal, é um dos motivos aí da minha bronca com o FreeNAS, né? Não é que ele seja um produto ruim, não é que ele seja um produto que não tem essas qualidades. Tem muita coisa legal, tem muita funcionalidade bacana, mas porque eu faço aqui no dia a dia e o que a maioria de vocês vão fazer numa rede doméstica ou num pequeno escritório, o Open Media Vault, né? Que eu tenho nesse vídeo que está aqui no card colocando por que eu escolhi o Open Media Vault em vez do TrueNAS. Eu acho o Open Media Vault mais interessante porque você pode rodar ele num hardware mais modesto, até no Raspberry Pi, coisa que o FreeNAS, o TrueNAS não dá, porque ele não tem uma versão para ARM, né? Porque as plataformas ARM até então tinham uma limitação de memória, e a gente vai ver aqui por que você precisa ter 16 GB ou mais de memória para poder usar um TrueNAS, mas logo depois da vinheta. Então, pessoal, por que tudo isso de memória RAM, né? Uma coisa que é interessante a gente entender aqui é que isso independe do sistema operacional que roda por baixo do TrueNAS. Que assim, pessoal, TrueNAS, Open Media Vault, essas ferramentas aí, elas têm um Linux ou um FreeBSD, né? Tem um sistema operacional por baixo, e aquilo que a gente vê, aquela interface que a gente vê web, é uma casca, né? É um shell, é alguma coisa que o fabricante daquela ferramenta ou a comunidade por trás daquela ferramenta desenvolveu para facilitar a configuração. Você poderia pegar um Linux, um Debian ou um FreeBSD, instalar os pacotes e configurar tudo na unha e ter um resultado semelhante ao que você tem com esses sistemas. Só que daria muito mais trabalho e demoraria muito mais tempo para você levantar um servidor. Então é o seguinte, para que tudo isso de memória RAM, né? Uma coisa interessante aqui antes da gente continuar é que o TrueNAS ele é baseado em FreeBSD, tem aqui o diabinho do FreeBSD. O TrueNAS Core. O TrueNAS Scale, ele é baseado em Linux, tá aqui o pinguinzinho. Eles têm, pessoal, propostas diferentes. Eu vou fazer um vídeo explicando qual é a proposta do TrueNAS Core Enterprise e qual é a proposta do TrueNAS Scale. Eles não foram, não, vamos mudar a base aqui, para quê? Não, só para ter duas versões, dá mais trabalho de manter. Vamos ter que manter uma versão Linux e uma versão BSD, porque a gente está com pouco trabalho. Não é por causa disso que eles fizeram. Eles fizeram essa mudança por causa de um outro negócio que a maioria de vocês que aí fica só na superfície da notícia, né? E na superfície da informação, um é FreeBSD, o outro é Linux. A diferença é essa. Não, tem uma diferença de proposta aí. Mas isso é também assunto para um outro vídeo, tá? Antes da gente continuar, vocês têm que entender o que é sistema de arquivos, tá? Então eu vou dar uma breve explicação aqui, porque isso é importante para a gente entender o motivo, né? A real causa aí do TrueNAS precisar de tanta memória. Seguinte, você tem um disco, estou representando aqui com um disquete, mas isso aqui também vale para fita, vale para disco HDD mecânico, SSD, flash, pendrive. Apesar da estrutura física e organizacional dessas mídias serem diferentes, o básico que um sistema de arquivos faz é pegar e mapear essa mídia, né? Então ele cria ali geralmente um índice baseado ou em endereço de alocação de memória, no caso das mídias que são puramente digitais, e nas mídias que são físicas, né? Ele divide ali em setores e trilhas, no caso do HD e do disquete. Aí, cada setor e cada trilha, que a gente chama de unidade de alocação dentro da mídia, recebe um endereço. Aqui eu estou colocando aqui A, B, C, D, E, F, G, H,
IJKLM. E aí, o próximo passo, o sistema de arquivos ele pega lá no começo, dependendo do sistema de arquivos, ou no final da mídia, e alguns até no meio da mídia, ele reserva um espaço ali, alguns blocos de alocação, e ele cria um índice, que é a tabela de particionamento. Então, quando você, por exemplo, quem é do Windows, vai formatar um pendrive, formatar um disco, aí tem lá a opção, quer formatar em FAT32 ou NTFS, desculpa. Ali naquele momento, se você está definindo qual é o sistema de arquivos que você vai aplicar naquela mídia, naquele dispositivo. Então, se você escolhe o FAT32, aí ele vai ter as características e as funcionalidades do sistema de arquivos FAT32. Por exemplo, ele é mais leve, mas ele não suporta arquivos maiores do que 2 GB. Não tem compressão, a tabela de alocação ela é simples, ela não tem backup, ele não tem journaling, não tem outras funcionalidades, por exemplo, que o NTFS vai ter, ou no mundo Linux, o ext2 é mais simples que o ext4, que é mais simples que o BTRFS, que é mais simples do que o ZFS. Então, quando você escolhe o sistema de arquivos, você está escolhendo ali um conjunto de funcionalidades ou uma falta de conjunto de funcionalidades que vem associado com aquele sistema de arquivos. Por que eu utilizaria um sistema de arquivos que tem menos funcionalidades? Porque ele é mais maduro, porque ele exige menos do computador, então ele tem um desempenho melhor, porque ele é mais simples. Eu não preciso de recursos mais avançados que vão vir com mais processamento, mais requisito de memória. Então, existe aí motivos para você usar um sistema de arquivos mais simples do que usar um sistema de arquivos mais poderoso. Então, aí você tem que escolher de acordo com a sua necessidade. Então, pessoal, aqui no nosso sistema de arquivos hipotético, né, o último passo dele, na hora que a gente vai criando os arquivos e os diretórios, ele vai criando um ponteiro, né, aqui nesse índice, nessa tabela de alocação. Então ele diz, o diretório aqui está no setor A. Então quando eu entro no setor A, vai ter ali dentro o conteúdo daquele diretório. O arquivo a.txt, ele está usando o setor K para gravar o conteúdo dele. O game.exe está usando o setor E e o setor F. Então, no grosso, é isso que o sistema de arquivos faz. E aí o sistema operacional, ele tem ali uma biblioteca, né, tem um driver do sistema de arquivos. Então ele fala para o driver, leia o arquivo tal. Isso aí é mandado para o sistema de arquivos e o sistema de arquivos ele vai localizar, mover a mídia para o ponto onde está o arquivo, carregar o arquivo e devolver para o sistema operacional. Ou então grava o arquivo tal. Aí todo o processo de limpar bloco, procurar um bloco que está livre, fragmentar, desfragmentar, aplicar compressão, verificar permissionamento, esse tipo de coisa, é feito pelo driver, né, pela biblioteca de gravação do sistema de arquivos. Eu posso, por exemplo, pegar toda a biblioteca no sistema de arquivos e mover ela para outro sistema operacional. E é isso que acontece, por exemplo, no Linux, quando ele vai ler um disco FAT32 ou NTFS que foram criados pela Microsoft, né? Pelo menos o NTFS, o FAT32 eu não tenho certeza se foi criado pela Microsoft, mas aí você tem drivers, né? Tem bibliotecas de acesso do NTFS que você instala no Linux e permite que o Linux acesse mídias formatadas com NTFS, ou com o APFS da Apple, ou HFS, que era o antigo. Assim como você também tem ferramentas que você vai no Windows e instala para que ele acesse disco do Linux, do Mac, e esse tipo de coisa. Aí, pessoal, é por isso que você tem um sistema de arquivos separado do sistema operacional, para você ter essa portabilidade e essa flexibilidade de escolher aonde você vai instalar o sistema operacional. Continuando aqui o nosso assunto, né, já que a gente entendeu um pouquinho aí, pelo menos por alto, o que é o file system, né, o sistema de arquivos, a gente tem o grande motivador do TrueNAS
ele usar tanta memória porque ele usa como sistema de arquivos principal e único o ZFS. Você não tem como escolher utilizar um sistema de arquivos nem para o sistema operacional, nem para os discos de dados no TrueNAS diferente do ZFS. Por que você não pode fazer isso? Eu vou listar aqui algumas funcionalidades, pelo menos as que eu me lembrei aqui, mais importantes. Não tem ordem, tá, de principal, e também não são todas, são as que eu me lembrei aqui rápido, só para a gente ilustrar o ponto, tá? Então, se estiver faltando alguma coisa aí, paciência. Então, por exemplo, integração com AD. Isso daí é a capacidade do TrueNAS de integrar com o domínio da Microsoft, um domínio AD, e mapear os usuários do Linux para o AD, para que você possa, né, ter o que a gente chama de SSO, né, Single Sign-On. Então, o cara que está lá no Windows, ele acessa um mapeamento aqui no TrueNAS, tem o usuário mapeado manualmente aqui pelo administrador, e aí ele consegue, sem ter que logar de novo ou digitar credencial, de forma transparente, acessar os arquivos que estão lá no TrueNAS, com a permissão que o usuário dele da Microsoft vai ter lá no sistema de arquivos, baseado no que o administrador colocou para aquele compartilhamento, para aquela pasta, etc. Né? Cluster. No caso aí do TrueNAS Core, que é baseado em FreeBSD, ele tem uma opção de HA que você consegue, pessoal, colocar dois servidores para sincronizar, um funciona como master, o outro como slave, e aí na hora que o principal cai, o slave assume como principal e o pessoal ali na rede continua acessando, não é, essa réplica dos dados. Snapshot. Snapshot é uma coisa que existe em sistema de arquivos mais avançados, por exemplo, software de backup tem isso, virtualizador como o VMware, o Hyper-V tem isso, que é a capacidade de você pegar algum elemento e tirar um snapshot, que é uma fotografia, você tira um instantâneo, congela o estado daquela informação naquele momento ali do tempo, e aí tudo que for mudando de informação lá naquele objeto, ele é apagado ou adicionado a partir do snapshot. Então você pode periodicamente, por exemplo, uma vez por dia, ou uma vez a cada 12 horas, criar o snapshot, ele vai congelando a informação, e isso permite, pessoal, que você volte o estado daquela informação, ou daquela máquina virtual, daquele diretório, daquele disco, daquela pasta, daquele arquivo, para o estado dos snapshots anteriores, caso venha a ocorrer algum problema com a última versão daquele objeto, né? Eu falo objeto porque isso vale tanto para máquina virtual, quanto para coisas de armazenamento, né? Pastas, volumes, arquivos, diretórios, você pode criar snapshots assim. RAID, pessoal. RAID é você pegar vários discos, né? Várias mídias de armazenamento, no caso HDs ou SSDs, e aí você pode combinar elas em diferentes tipos de RAID para ter diferentes tipos de performance e redundância, tendo assim alta disponibilidade. Permissões avançadas de arquivo. O Linux, geralmente, ele trabalha com a permissão simplificada, que ele vai ter dono, grupo e todos. E aqui o dono é o dono do arquivo, onde você pode colocar leitura, gravação e execução, uma combinação das três. O grupo, aí você pode colocar um grupo, né, diferente do dono. Quem fizer parte daquele grupo vai ter também as permissões leitura, gravação e execução. E aí você pode ter uma combinação das três. E todos, que é o usuário anônimo, que nem é o dono, nem faz parte do grupo. E aí aquele cara você pode setar se ele vai ter uma combinação das três permissões ou nenhuma, né? Os outros também podem ter nenhuma. E aí é por isso que você tem, pessoal, aquela permissão lá no Linux que é 775, 777, 666, que cada número desses corresponde ao primeiro número é o dono, o segundo número é o grupo e o terceiro número é o todos, né, o anônimo. Então essa é o permissionamento simplificado do Linux, e aqui no TrueNAS você consegue herdar ou aplicar permissionamentos
avançados. Então, por exemplo, eu posso dizer que um grupo pode ler e executar arquivos, o outro pode ler, executar e gravar, mas tem um terceiro que ele pode ler, executar e gravar, mas ele não pode apagar arquivos. Aí eu tenho um outro grupo que tem full control, que consegue deletar, apagar, modificar, fazer qualquer coisa. Então, você tem permissões extras adicionais que geralmente a gente encontra no mundo Microsoft, que você consegue trabalhar com essas permissões aqui dentro do Trunais, e você também consegue fazer isso para usuários diferentes e grupos diferentes, no mesmo diretório, no mesmo arquivo. DataSync faz parte daquele negócio lá do cluster, né? Que você não precisa ter um cluster, mas você pode criar um par de sincronização entre dois servidores. Por exemplo, eu tenho um servidor aqui no escritório de São Paulo e tenho um escritório no Rio, tem uma VPN entre os dois escritórios com um link, sei lá, de 100 megas, um link legal. E aí eu configuro, por exemplo, um determinado volume aqui de São Paulo para ter uma réplica, né, lá no Rio, e pego um outro volume do Rio para ter uma réplica em São Paulo. Então, por exemplo, aqui o documento, aqui a pasta, né, o volume onde o pessoal grava os documentos aqui do RH de São Paulo, eu mando replicar para o Rio e vice-versa. Então, eu crio um job de replicação que ele vai tirar um snapshot de tanto em tanto tempo, digamos de 1 em 1 hora, e ele vai guardar esses snapshots, digamos, por 12 dias. E aí, sempre que ele tira o snapshot, ele vai e sincroniza lá com o servidor do outro lado. E aí, com isso, se eu tiver um desastre aqui em São Paulo, os arquivos do RH de São Paulo, pelo menos antes do último ciclo, né, de snapshot, eles estão salvos, estão seguros lá no Rio e vice-versa. E aí eu recupero o servidor, compro outro servidor, troco os discos, refaço o servidor aqui e eu tenho como trazer de volta esses arquivos lá do servidor onde eu estava fazendo a réplica. Então essa parte do DataSync também é uma das funcionalidades do Trunais. Compartilhamento de rede, né? Seja SMB, NFS, FTP, SSH. Então eu crio um compartilhamento e aí escolho um protocolo, um serviço para poder dar acesso à rede, a esses arquivos. Isso aí também é uma funcionalidade do Trunais. A SCSI, né, que é eu poder pegar um volume dentro do meu Trunais, que é um pedaço do meu disco, e eu defino lá, olha, eu quero criar um volume de 200 gigas. E esse volume eu vou expor ele, né, eu vou expor ele para a rede LAN, através do protocolo iSCSI, aí eu posso pegar um servidor físico, ou um VM, ou uma máquina virtual, e aí eu pego e dou acesso via iSCSI para esse volume, e lá para o dispositivo cliente do iSCSI, ele vai ver como um block device, como se fosse um disco conectado diretamente no servidor, onde ele pode formatar e gravar os arquivos dele, mas na verdade isso aí fisicamente, logicamente, está armazenado no Trunais. Inline Data Compression. Pessoal, alguns sistemas de arquivo, né, eles têm Inline Data Compression. Por exemplo, eu posso habilitar no NTFS do Windows compressão. E aí, quando eu gravo um arquivo no disco, o sistema de arquivos, ele automaticamente ele vai e aplica uma compressão, como se fosse zipar o arquivo, na hora de gravar no disco, e quando eu vou ler o arquivo, ele dezipa automático e joga para a memória o arquivo inflado. Esse negócio aí, pessoal, geralmente é uma compressão leve, mas o suficiente para a gente ter aí uma poupança de alguns % do disco, mas que não impacta na performance, já que nossas CPUs modernas, né, elas são rápidas o suficiente para que você não tenha muito overhead de compressão e descompressão, e muitas vezes, como você tem que guardar menos dados na mídia, que é um pouco mais lenta, como o HD mecânico, o que você ganha gravando menos o disco compensa o atraso de CPU para comprimir e descomprimir, e acaba ficando elas por elas, né, ou até um pouquinho ali, alguns milissegundos mais rápido com a compressão. A parte da WebGeek, a interface gráfica do Trunais, também é uma feature dele, tá? Deduplicação. Imagina assim, pessoal, eu tenho um VMware guardando os arquivos das máquinas virtuais da minha empresa lá no Trunais. E aí, o que acontece? Eu tenho 3 servidores AD, tenho alguns servidores Windows para SQL, para Oracle,
Vocês concordam comigo, se todos esses servidores, 5, 6 servidores, foram Windows 2019, os arquivos base do sistema operacional, eles são iguais, eles são idênticos, tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? Se você gravar essas 6 máquinas virtuais sem deduplicação, você vai gravar 6 vezes aquela parte básica do sistema de arquivos, né, do sistema operacional, na mídia do servidor. Quando você habilita a deduplicação, ele vai pegar e vai analisar todos os dados gravados no disco, ele quebra esses dados em blocos e verifica esse bloco, ele existe em algum outro arquivo. Se ele existir, ele não duplica o bloco na mídia, ele substitui aquele bloco por um ponteiro para uma tabela, né, um dicionário de desduplicação. É como se fosse a compressão, só que é diferente porque ele não cria um novo arquivo aplicado à configuração, ele vai gravando os blocos ou os ponteiros para os blocos, dependendo do que você tem ali globalmente no disco. E aí, quando você precisa reaver esse dado, que ele está num formato ali deduplicado, então, comparado com o dado original, ele estaria corrompido, né? Mas aí existe um processo de hidratação, onde ele vai ver aqueles ponteiros dos blocos que estão faltando, vai lá no dicionário e, em memória, ele reidrata o arquivo e devolve para quem está solicitando. Essa deduplicação, no caso do TrueNAS, pessoal, ela precisa de memória adicional. Então, com 16 GB de memória, não habilite a deduplicação. Se você criar um volume no TrueNAS com deduplicação, você não consegue desabilitar depois, você tem que apagar, perder todos os dados ou mover esses dados para outro lugar para poder criar um novo volume sem a deduplicação. Para ter a deduplicação, tem um size específico do TrueNAS, que aí ele sobe para 32 GB de memória RAM, e tem mais um cálculo, se eu não me engano, são 2 GB de memória RAM adicional, ou 1 GB, não lembro, para cada 1 TB adicional de disco que você vai ter no servidor. Suporte a IPv4 e IPv6, aqui também é outra coisa que a gente tem no TrueNAS, assim como Link Aggregation, para você pegar várias placas de rede e agregar num bound, né, para balancear o tráfego entre as placas, para ter redundância das placas. Você aí, dá um pause no vídeo e comenta aqui embaixo quais dessas funcionalidades aqui você acha que depende do ZFS e quais delas o TrueNAS, a equipe do TrueNAS pegou do sistema operacional ou desenvolveu, mas não tem relação nenhuma com o ZFS. Eu vou pintar agora de azul, né, para você que já respondeu aí embaixo, as que são do ZFS, do TrueNAS, né, aí de vermelhas que são do ZFS. Então tá aí, pessoal. Para você ver, ó, várias coisas que a gente tem de funcionalidade no TrueNAS dependem do ZFS. Por isso que não tem como você pegar e usar o TrueNAS com outro sistema operacional que não seja o ZFS. Então tem gente que vem perguntar, eu consigo pegar um disco formatado e colocar no TrueNAS? Não, não consegue. Se ele tiver com ZFS, você consegue importar esse ZFS para dentro do TrueNAS e utilizar sem formatar. Mas se ele tiver com FAT32, NTFS, XT4, BTRFS, qualquer outro sistema de arquivos, você vai ter que pegar o disco, limpar ele, criar um volume, né, um array ZFS, e aí trabalhar esse cara compartilhando ele e enchendo de arquivo utilizando o TrueNAS. Beleza? Então, pessoal, conclusão, né? Não tem como a gente usar o TrueNAS com outro sistema de arquivos e não tem como a gente substituir o sistema de arquivos ZFS por outro, porque existem alguns sistemas de arquivos lá, como o BTRFS, o próprio NTFS, que tem uma ou outra feature do ZFS, mas não tem todas, e a base de desenvolvimento do TrueNAS, ela usa muita coisa que é desenvolvida, que é feature do sistema de arquivos ZFS. Então, para mudar isso daí, a equipe do TrueNAS teria que reinventar a roda. Então, por exemplo, deduplicação. Então, eles teriam que fazer um mecanismo de deduplicação que fosse agnóstico do sistema operacional
para poder trabalhar com o sistema operacional. Geralmente os mecanismos de deduplicação eles são proprietários, o sistema de arquivos é proprietário e tem auxílio de hardware quando você compra, por exemplo, de um vendor como a Pure Store, como a Dell. Então, quando eles têm essa funcionalidade, isso daí é proprietário e tem auxílio de hardware. Aqui é feito por software. Então, os caras teriam que fazer uma deduplicação que funcionasse com vários sistemas de arquivos. Então, imagina a complexidade dela entender e interagir com vários sistemas de arquivos e ainda ter a tabela e todos os mecanismos de deduplicação, de desidratar e hidratar o arquivo separado do sistema de arquivos. A parte de RAID também, você poderia usar o MDADM, tá? Para fazer o RAID independente do sistema de arquivos. Mas o RAID-Z, que é o sistema de RAID do ZFS, ele já vem pronto, embarcado no sistema operacional. Inline Data Compresso, beleza, tem outros sistemas que também tem, BTRFS, NTFS, as permissões avançadas de arquivo, se eu não me engano o BTRFS tem também. A Data Synchronization, ela é toda construída em cima da questão, pessoal, de você usar os snapshots do ZFS. Então você teria que ter um outro mecanismo de snapshot e teria que ter um mecanismo de sincronização desses snapshots, coisa que já vem integrada no ZFS. Então você tem algumas funcionalidades ali no BTRFS, tem outras em outros sistemas de arquivos, mas no total, já pronto, só para os caras utilizarem e colocarem na interface web para facilitar a configuração, o ZFS que disponibiliza. Quer dizer que nunca vai ser possível usar o TrueNAS com o ZFS? Pode ser que no futuro sim, mas o nível de desenvolvimento que vai ser necessário para tornar isso possível, talvez não compense o trabalho. É isso que eu quero dizer aqui. Então, esse aí é o vídeo, tá? Se você gostou, deixa like, comenta, compartilha. Se você quiser comprar alguma coisa aí para ajudar o canal no AliExpress, tem o nosso link de afiliado aqui na descrição. Se você quiser se tornar membro para ajudar o canal ou ajudar de outra forma, né? Nós temos os links das formas de apoio monetário e de se tornar membro aqui na descrição também. E valeu. Não esquece de ativar o sino, que o sino é o seguinte, né? Mano, eu não tô cansado do ter que explicar o que é o sino, que os moleques já vêm pra que sino? Não quer você confiar em mim um mínimo? Não vou. Você acha que é cilada o bagulho? O quê? Vai queimar o computador? Vai derreter o HD? Clica no sino! Desculpa, vamos embora, vai. Desculpa, eu retiro o que eu disse. Clica no sino, por favor, noia, ridículo. Que? Para, mano. Não, agora é sério, vai. Clica no sininho, por favor, obrigado.